que pegou, assim, do país, Brasil, né, que foi o exemplo, mas também pode alterar para mais o público de um jornal local, digamos assim, né? Então, por exemplo, é da Agência Brasil, que é uma agência, né, pública, que a gente pode, qualquer jornal pode pegar, não precisa pagar. Mas eu tô falando de Niterói e, tipo, tem um ranking, sei lá, das cidades mais caras, não sei que saiu que Niterói é uma cidade cara. Aí eu quiser jogar para cima, Niterói foi eleita tal cidade mais cara do país, tal. Eu fiquei nessa questão, mas eu acho que me deixou bem claro na apostila. Eu só queria fazer esse comentário, porque na última aula eu não tinha entendido se a gente podia mexer ou não no texto das agências. Se eu puder complementar, só para ajudar um pouco, lá onde eu trabalho, a experiência prática que eu tenho é o seguinte, tipo assim, os textos que chegam da BBC, a gente não pode mexer nem no título, por exemplo. Agora, tem outras agências que a gente pode mudar título, subtítulo, mexer no texto todo. Tem algumas que pedem para a gente alterar só o título. Por exemplo, Tecnoblog. Tecnoblog chega no publicador, a gente pode mudar só o título e o subtítulo. O texto tem que manter o mesmo. Aí, às vezes, vem da BBC com vídeo. Eles pedem para a gente manter o vídeo, esse tipo de coisa. Então, varia muito de fornecedor, né? Mas aí eles deixam isso bem claro, né? Eles comunicam, tipo, o Sim, que está no pode. contrato. É um contrato que você faz, você assina e daí você diz o que você vai querer mexer e etc. Entendeu? Por exemplo, a agência Globo, a gente pode mexer em tudo, mas não pode usar foto deles, entende? Então, tipo, a gente tem um contrato para assinar só os textos. Entendi, legal saber disso. Pedro, eu queria tirar uma dúvida com você. Eu não sei se você vai entender assim que eu vou falar, mas quando a gente pega, né, uma matéria, enfim, de uma agência pública, e aí eu vou fazer, ou sei lá, uma switch ou atualizações sobre o caso e abro uma nova matéria, mas eu quero crescer a matéria com aquelas informações, obrigatoriamente eu tenho que informar que eu tenho informações de agência nessa matéria também. Tá. Eu sempre tive essa dúvida, mas obrigada, então. Aí, nesse caso, é o que você falou, coloca o com. Professor, isso que você acabou de falar tá lá na apostila, né? Lá na introdução. Então, Pedro, eu fiquei com uma dúvida que você não chegou a comentar na apostila. Não tem a ver com a legislação. É porque, como você citou agora, elas não têm essa vaidade de ter um nome conhecido para o público em geral. Não. Imagino que as grandes sejam bem conhecidas para os pares, então
para o público em geral que não. Também não existe uma transparência em questão de lucro. Você chega a mencionar no texto que algumas não são rentáveis por serem governamentais. Esse tipo de emprego, assim, a agência de notícia paga bem, paga. E então, provavelmente, as que não são governamentais têm algum lucro, né? Um bom lucro, talvez. Ô, Pedro, eu queria saber também, acrescentando para a pergunta da Maria Eduarda, só o valor mesmo. Professor, você pode falar números, porque eu estou muito curiosa. Na apostila, você frisa bastante que é muito caro. Nossa, mas é muito caro. Quão caro que é? Essa era a minha dúvida. Qual é o valor, mais ou menos? Eu sei que não dá para saber de tudo, né? Mas uma média, assim. Professor, eu tenho uma dúvida, fugindo um pouco do que eu perguntando. Na introdução, eu falo que durante muitos anos os reagentes foi considerado elitista e negativo. E amplificou, enfim, acusado também de amplificar discursos oficiais. Que se davam exatamente por quê? Pela falta de diversidade na escolha de fontes? Tá melhor agora? Vou escrever. Pode deixar com a música, Pedro. Pra mim tanto faz. Assim, não me influencia. Acho que até fica mais agradável até.
Pedro, agora eu fiquei com uma dúvida. Você falou que elas nasceram um pouco pelo setor financeiro, né? Mas na apostila diz que elas não têm patrocínio. E aí, como é que fica isso? Tipo, elas pode surgir alguma matéria, sei lá, falando muito bem de um banco que criou ela, pode ter esse financiamento ou não? Entendi. Então, não tem matéria delas, elas não aparecem, mas elas leem as matérias primeiro, é isso? Olá, meu nome é Dirceu Lemos e a aula de hoje é sobre agência de notícias. É um assunto importante para os alunos de jornalismo que estão se preparando para o mercado, e esse conteúdo faz parte do caderno de aulas de 2020 e 2021, para quem está se preparando para o ENAD. A expressão agência de notícias, de acordo com o decreto 7.708, de 2 de abril de 2012, ou seja, essa é uma definição Professor, pela lei, se refere a qualquer empresa jornalística cujo. se possível, eu acho que se você colocar um fone ou desligar o seu microfone, porque tá dando eco, tá? Obrigado. Mercado. E esse conteúdo faz parte do caderno de aulas de 2020 e 2021, para quem está se preparando para o ENAD. A expressão agência de notícias, de acordo com o decreto 7.708, de 2 de abril de 2012, ou seja, essa é uma definição estipulada pela lei, se refere a qualquer empresa jornalística cujo o foco de atuação é a difusão de informações de notícias coletadas diretamente das fontes, né, para os veículos de comunicação, tais como jornais, revistas, rádios e televisões. Né? Indo para a parte histórica, o surgimento das agências de notícia acompanha o desenvolvimento do capitalismo. Surgem, primeiramente, nos países em que o capitalismo industrial é pioneiro, como a Inglaterra, os Estados Unidos e a França. Charles-Louis Ava se associa a um banqueiro em 1820 e ele abre um escritório de informações econômico-financeiras, né? Então, a função desse escritório é reunir todas as notícias econômicas para que ele pudesse encontrar, né, e informar um banqueiro chamado Gabriel Howard, né? Ele falava tudo o que acontecia no mercado. Então, o início da primeira agência de notícias tinha a ver com economia. A Ava investiu na formação de uma rede de informantes europeus para vender relatórios para outros empresários. A missão dele, né, era ler tudo o que podia afetar na economia. Então, as guerras, o comércio, o preço das commodities, né, são produtos primários, os naufrágios, tudo que pudesse impactar era
reunido num único lugar e oferecido a esses empresários. Em 1832, ele funda o Bureau de Tradução de Jornais Estrangeiros. Ele falava vários idiomas, né? E aí, essa empresa fazia a tradução de notícias estrangeiras para publicações francesas. Em 1835, em Paris, esse escritório, esse bureau que ele tinha feito, passou a se chamar Agência Havas, que se especializou em informações ligadas à economia, investimentos, cotações de mercadorias, safras, decisões políticas, tributárias, assim por diante, né? Suas notícias eram enviadas também para outros jornais, para outros empresários, banqueiros da Holanda, Bélgica, Grã-Bretanha, Alemanha. Ou seja, nessa época, gente, em 1885, não existia telefone, não existia internet, não existia nada. Imagina como é que funcionava uma agência de notícias. Aí vem a curiosidade, tá? Essa nova agência de notícias, ela se comunicava com seus correspondentes por telégrafo óptico, porque o telégrafo elétrico nem existia. Também conhecido, esse telégrafo, né, era conhecido como chape. Então, os aparelhos, eles eram instalados, esses aparelhos assim em cima, metálicos, em cima de torres construídas a uma distância de entre 10 e 15 quilômetros entre elas. Cada aparelho era composto por braços de madeira móveis, o operador na torre movia os braços para diferentes posições e ângulos, né, para indicar letras e símbolos, os quais eram observados por um observador na torre seguinte, através de um telescópio. E aí esse fazia, e assim por diante. Essas torres separadas entre 10 e 10 quilômetros, nessa época, na França, havia mais de 400 torres como essa. Então, isso é antes ali do código Morse, né? Então, no teto, ele fazia uma apresentação ali, isso aqui era uma letra, e baseado nisso, eles traduziam aqui o alfabeto com essas posições das madeiras, e transcreviam, e assim que era a notícia mais rápida divulgada. Também nessa época, Ava, ele conseguiu ali o privilégio do correio francês, né, de ter exclusividade na transmissão de mensagens. Em 1840, né, até 43, foram por 3 anos, essa agência Ava também utilizava pombo-correio para o envio de notícias. Os pombos eram soltos às 8 da manhã em Londres, as aves chegavam às 2 da tarde em Paris, tadinhas, elas voavam assim, e chegavam muito cansadas, né, com as informações do que havia ocorrido no dia anterior no comércio na bolsa da capital britânica. Já os pombos de Bruxelas, né, com os dados sobre minas de carvão da Bélgica e do porto de Antuérpia, chegavam ao meio-dia. Pobrezinhas dessas aves, né? Bom, em 1844, o código Morse, né, o Samuel Morse, ele inventou o telégrafo em 35, mas ele só em 44 que conseguiu inaugurar a primeira linha de telégrafo elétrico do mundo, aí utilizando lá o código Morse, né? Então, ele ligou essa linha de Baltimore a Washington, nos Estados Unidos, e aí dava para fazer 30 caracteres por minuto, muito mais rápido do que daquela forma ótica, né, que era aquele telégrafo óptico. Em 1845, Ava, ele conseguiu o direito de usar o telégrafo elétrico na França. E aí, logo em seguida, já teve essa linha construída. A agência Ava, isso é a parte nebulosa da história, ela foi acusada durante a Segunda Guerra Mundial, que durou de 39 a 45, de colaborar com o nazismo. E por isso, depois, ela foi obrigada a mudar de nome. Hoje, ela é conhecida como AFP. É a agência France Press. Esse é o logo atualizado. Em 1849, Bernard Wolff, que é outro ex-empregado de Havas, funda a Wolff, a maior agência de notícias alemã. Hoje essa empresa é conhecida como a DPA, Deutsche Presseagentur. Minha pronúncia em alemão deve ser horrível. Em 1851, Julius Reuter, alemão naturalizado inglês, né, que é um ex-funcionário de Havas, ele funda a sua própria agência, a Reuters, especializada na cobertura de mercado de ações e é sediada em Londres. A Reuters é uma das principais agências de notícias do mundo, ela tem 14 mil funcionários, opera em 204 cidades, né, fornecendo textos em 19 línguas, é muita gente. Em 2007, a Reuters foi incorporada por uma empresa canadense, e aí agora o nome dela se chama Thomson Reuters. Ela não é só uma agência de notícias, ela presta vários outros serviços, mas hoje a Reuters é considerada a maior agência de notícias do mundo. Uma das mais conhecidas é a France Press. Ela surge na Guerra Civil Norte-Americana, né? Os maiores jornais norte-americanos eles se formaram numa cooperativa para cobrir o conflito. E aí esse pool deu origem à Associated Press. Foi fundada em 1846 e ela durante anos manteve o monopólio da informação nos Estados Unidos, né? Mais de 50 anos. Depois teve uma ação antitrust, mas isso é uma outra história que não cabe nessa aula. Aqui, vocês podem ver nesse mapa, né, que as agências de notícias com mais praça, aliás, vocês estão vendo várias agências de notícias, entre os bureaus, os escritórios, os correspondentes, os stringers e as sedes. As agências elas estão localizadas principalmente no primeiro mundo. E
Entre essas agências, a Associated Press é a maior, né? Ela está em quase 260 praças diferentes, né? Divididas aí em 131 praças estrangeiras e 129 domésticas, praças locais. Isso daí é um dado recente. E aqui no Brasil nós temos várias, né? Nós tivemos aí a pioneira, que foi a Agência Meridional de Notícias, foi fundada em 31 pela Assis Chateaubriand. Nós temos a Agência Brasil, fundada em 1930, né, na época do Getúlio Vargas. Se chamava na época Agência Nacional. Existe a Agência Jornal do Brasil, a Agência Estado, do Jornal Estado de São Paulo, fundada em 1970, a Agência Folha, que hoje é Folha Press, e a Agência O Globo. Essas são as maiores agências. E é normalmente lá que a gente vai recorrer para buscar as nossas informações, né? A tecnologia mudou. Esse daí, quando eu trabalhava em jornais, era esse daí que a gente tinha, né? Eu trabalhava no telejornal, a gente tinha essa máquina, que era o Telex, funciona como se fosse um grande fax, né? Uma máquina de datilografar aqui ligada num telefone, e ela ficava lá, tá saindo notícias o tempo inteiro, que vinham daqui de São Paulo, né? A gente assinava a Agência Estado. Hoje, a notícia, ela vagueia aí pela rede, pela internet. E como é que isso passa de um lugar para o outro? Não é mais, né? Uma coisa assim ótica, é por meio de cabos submarinos. Esse mapa que mostra os cabos submarinos pelo mundo. A internet é a fonte por onde trafega e é imediata a informação. Aqui é um exemplo da Reuters, né? Da agência no site, então eles colocam, né, que eles capturam os momentos da história, né? E eles não oferecem só isso, não é só notícia. Você tem notícia em tempo real, fotografia, vídeos, imagens gráficas, você tem material de arquivo, material pronto para publicação, distribuição de conteúdo, vídeos personalizados, tem bastante material, são muitos serviços oferecidos. E é isso, eu quero agradecer a sua presença, espero que você tenha aproveitado.
Professor, quais são as diferenças de alcance entre uma agência global e uma agência internacional, por exemplo? O que diferencia uma da outra? Entendi, obrigado. Pedro, quando você disse que cada uma delas é mantida por um governo de um país, você diz só as nacionais ou um pouco de cada, de todas? Ah, sim, obrigada.
A RMC é bem famosa na França de esportes. Eu sempre vi muito material dela sendo compartilhado no site. Fala Swappers, e o vídeo de agora eu quero falar um pouquinho sobre
Fala Swappers, e o vídeo de agora a gente vai falar um pouquinho sobre as agências de notícias que os bancos mais utilizam. E aí eu falo dos fundos de investimento, bancos, tesouraria de banco, enfim. A principal delas, ou a mais conhecida, e também a que tem mais credibilidade no mercado, é a Bloomberg. A Bloomberg foi criada lá na década de 80 por Michael Bloomberg. Ele foi até prefeito de Nova York de 2002 a 2013, se eu não me engano. E é a principal agência de notícias do mercado financeiro do mundo. Quer dizer, o mundo inteiro está conectado por ali. É realmente muita informação. Só tem um probleminha, é um pouquinho caro, assim, para você como empresa adquirir esse tipo de produto. Mas é muito interessante para utilizar no business plan da sua empresa, no business intelligence do seu negócio, porque tem muita informação bacana ali. Nós temos também o Reuters. O Reuters também é muito utilizado nas mesas de operações. Depois, se vocês quiserem um dia conhecer a nossa mesa de operação, a gente faz um vídeo explicando como é que funciona a mesa, a dinâmica, o atendimento aos clientes, para que vocês vejam como é o nosso dia a dia também. Mas nós temos o Reuters, que é um concorrente muito bom à Bloomberg. Os bancos também utilizam bastante, tem as mesmas premissas, só que muda ali a sistemática de consultas, né? No Brasil tem diversas outras que são utilizadas, principalmente você que é investidor, pessoa física, você pode ter da sua própria corretora que te traz informações prévias ali, ou até mesmo advisors, mas aqui no Brasil uma conhecida também é a Broadcast. A Broadcast é muito boa para mercado que a gente trabalha, que é de câmbio. Ela traz informações relevantes e bem importantes no dia a dia e no deserto. Todas essas plataformas elas têm custos mensais para aquisição. É o custo de uso que eles te dão acesso para consulta e é por usuário, tá? Então não é um negócio tão barato, mas é interessante. Se o seu negócio ele depende muito de informação para que você saia na frente, é legal pensar em estruturar e utilizar esse tipo de produto. Pense também, Bloomberg, Reuters, todos eles têm sistema de cotação automática de câmbio para bancos. Então a gente é muito difícil pegar nos clientes de médio e pequeno porte, mas no grande porte, a Petrobras da vida, os grandes clientes, a Vale, eles costumam cotar direto pelo sistema, que é um futuro que está por vir. Mas enfim, um overview rápido do que são os sistemas de informação no mercado de capitais e como a gente pode utilizar ele para o nosso dia a dia. Um forte abraço e até o próximo vídeo.
Ficou. Eu tive a mesma impressão, assim, que a Ana lendo, porque a gente ouve dos professores o tempo todo que notícia é um produto. Notícia é um produto, e eu acho que eles ficam batendo isso na tecla para tirar da nossa cabeça o jornalismo muito romântico. Eu vejo muita gente que fala, eu conto histórias, não que é jornalista, mas que conta histórias de um jeito super romântico, e acho que jornalismo de agências não tem nada de romântico, é super lógica comercial, notícia é produto,
atacado, varejo, termos que remetem a esse universo e as outras discussões que dão mais subjetividade, talvez. Subjetividade não é a palavra que eu queria usar, não. Mas na falta de uma melhor, ao jornalismo como a gente conhece, que é tratado dessa forma super romântica mesmo. É bem curioso. Interessante. Não tô fazendo um juízo de valor, não. Eu entendo a Maria Eduardo não tá fazendo juízo de valor, mas é que é uma informação que a gente fica muito assim, né? Porque, cara, nos jornais, não que a gente não veja esse produto, né, nos jornais, mas eu acho que quando a gente trabalha no jornal, a gente não tem tanto essa visão, a gente está mais ali procurando a matéria e tal, e quando a gente vê todo o sistema, principalmente nessa questão das agências, né, que cada um tem que comprar para poder conseguir adquirir aquele conteúdo, é meio bizarro, assim. Acho que porque no trabalho cotidiano a gente tenta ter sensibilidade e isso acaba indo para esse lado mais romântico mesmo, do indivíduo, da humanidade, que são questões importantes para a gente. A gente olhando teoricamente, eu acredito, pro jornalismo de agências, é tipo só ver esse lado totalmente comercial, que tá um pouco esvaziado dessas questões mais do dia a dia. Eu não sei se é assim na prática, tá? Tô falando mesmo por essa questão de tá vendo esse primeiro contato. Teve uma vez de introdução ao jornalismo que a gente teve que fazer uma resenha sobre aquele livro Os Novos Escribas. Eu não sei se você já ouviu falar, que ele compara a diferença entre o jornalismo investigativo e o jornalismo sobre investigações, né? Daí, estudando para fazer a resenha, eu me deparei com um texto que falava justamente sobre a agência de notícia, né? Daí ele dizia que esse processo de separar a agência do jornalista na redação criava tipo um certo tipo de alienação no jornalista da redação, porque ele já chega com a notícia pronta, ele não tem parte do processo de apuração, só cabe a ele desenhar a notícia para mostrar para o público, sabe? Daí, quando você falou que isso nasceu durante a Revolução Industrial, fez todo sentido, porque é nesse sentido de linha de montagem mesmo. O cara tá ali na ponta para apurar a notícia, entregar, e aí você, na redação, vai agilizar para soltar o mais rápido possível. E daí isso acaba criando isso que as meninas estão falando, de tirar a parte humana do trabalho, né? Porque, querendo ou não, você está ali como um operário, no final das contas, nesse modelo, né? Eu tive a mesma impressão, Luiz. Para mim parece quase que como se esse trabalho fosse... Sei lá, o jornalista acaba sendo um ourives da palavra, sabe? Menos uma pessoa que mergulha naquele conteúdo, que vai para a rua, enfim. Estou falando do jornalista que consome o produto do jornalismo de agências, não o jornalista que trabalha na agência, tá?
Professor, nessa da segunda linha, que são agências de comunicação, distribuidoras de press releases, elas têm que público-alvo, tipo assim, quem que contrata elas, e se elas têm alguém, por exemplo, as pessoas pagam elas para distribuir o conteúdo, por exemplo, numa empresa, alguma coisa assim, é nesse sentido? Tá, entendi. Era só para ter certeza mesmo. Pedro, você poderia dar algum exemplo desse último que você colocou? Porque não veio nenhum aqui na minha cabeça. Eu vou forçar a voz só para explicar isso. É o seguinte, é uma questão estratégica. Se você é uma assessoria, você manda release. Release não é a matéria final. Release é um ponto de partida, certo? Então vai ser retrabalhada. Se você se apresenta como agência de notícias, é como se fosse igual a Reuters. Então é para o cliente, para o jornalista copiar e colar. Com isso, no final das contas, você garante um controle sobre o texto final. Você garante um controle sobre o fluxo de informação. Por isso que vários governos estaduais e municipais adotaram essa estratégia. Porque aí você diga, não, aqui não é uma assessoria da agência do governo de Minas, aqui é a agência Minas. Então manda lá para os jornais e os jornais republicam direitinho e o governador garante que saiu do jeito que ele queria. Essas, no caso, são gratuitas. São, claro, que é do interesse do governo. Mas, professor, pensando aqui nesse caso dessa última, por exemplo, o Senado Federal é um lugar bem diversificado. Aí, como você define o interesse para passar para a agência Senado? Quem definiria esse interesse para ser o interesse único da agência? Porque quando eu entro lá, tem, por exemplo, publicação do IFE, que é a Instituição Fiscal Independente, tem várias publicações que não repercutem a ideia central do governo em si, né? Daí, se tem algum grupo responsável pela assessoria da agência Senado para fazer esses textos.
Pela mesa da casa. Tá. Então, por exemplo, o Rodrigo Pacheco seria o responsável por destinar quem escreveria para a Agência Senado. Entendi. Tá, perfeito. Tá, entendi. Muito obrigado. Pedro, pelo amor de Deus, se cuida, toma um remedinho. Pra quarta-feira você tá bem. Pô, é o que eu tô tomando aqui, cara. Mas, por enquanto, tá melhorando. Mas, Pedro, você tá sentindo dor também? Ah, tá.